Fala, meu povo, a paz do Senhor Jesus, amados. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, minha gente, como vocês estão? Estão bem? Já deu glória hoje? Aí você me pergunta, Dai, qual é o conteúdo do dia? Bíblia, como sempre. Como sempre, minha gente, é Bíblia. Aí você me pergunta, tá bom, Dai, mas qual é o livro do dia? Samuel. Samuel lá no capítulo 15, amém? Lá no versos 22, vamos no 22. Vai falar assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedece à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Amados, essa história é um pouco longa, porém eu vou tentar ser breve. Mas se não der tempo aqui, eu gravo outro vídeo, amém? Nós vamos aprender que o Senhor, ele levantou Saul a rei. O povo pedia por um rei, então o Senhor permitiu. E nesse momento o Senhor falou, eu vou permitir que Saul seja rei, mas eu estarei com vocês desde que ouçam a minha palavra, obedeçam a minha voz, ou as minhas ordens, o que eu direcionar, se vocês fizerem, eu estarei contigo. Porém, se não ouvires a minha voz e não obedecer a minha palavra, eu não estarei com vocês mais. E isso vai estar falando lá no capítulo 12, no versos 13 e 14, amém? Vai estar falando que o Senhor deu um direcionamento. Eu deixo Saul ser rei de vocês, já que vocês querem, vocês o escolheram. Porém, obedeçam a minha palavra e eu estarei com vocês, eu vou dar livramento, eu vou guardar e eu deixarei estabelecido o reinado de Saul. Mas desde que vocês não ouçam a minha voz e não sigam as minhas ordens, a minha palavra, eu não estarei mais com vocês e eu também tirarei ao rei. E assim foi, amados. E Saul, tudo certo, ok, ouvindo a palavra do Senhor. Até que chegou um certo momento em que o Senhor mandou Saul a destruir os amalequitas. Tá bom, Dai, se Deus é um Deus bom, por que ele mandou destruir um povo? Entenda que os amalequitas foram um povo, era um povo que perseguiu o povo de Deus. Desde a saída do povo de Deus do Egito, quando estava pelo deserto, ele era um povo que perseguia o povo de Deus. E assim, eles não iam contra um exército, eles atingiam os mais fracos. Nós vamos aprender isso lá em Deuteronômio. Eles não iriam contra os fortes, contra o exército preparado. Eles armavam a emboscada e atingiam mulheres, ele pegava os mais fracos ali daquele povo para poder afrontar o povo de Deus. E Deus, como sempre, ele não deixa o seu povo sozinho. A vingança vem de Deus. E muita gente achando que o povo de Deus está só, por não fazer nada, às vezes por não agir, mas na verdade é que nós temos um Deus, que ele é um Deus zeloso e ele traz o livramento na hora certa, ele traz vingança ao seu povo e à sua justiça. E assim o Senhor lembrou daquele povo e falou para Saul destruir aquele povo, desde o rei até os animais. Então vai chegar o momento em que Saul vai contra aquele povo. Porém, ele indo contra aquele povo, ele decidiu deixar o rei vivo. E ele também decide deixar alguns animais. Talvez por aparência estavam gordos e bonitos. Ele pensou, vamos deixar esses animais aqui. Vamos levar conosco para oferecer sacrifício. E ele e o povo ali decidiram, ok, vamos assim deixá-los viver. E amados, vai chegar um certo momento em que Samuel vai ouvir a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus falando que ele não tinha se agradado da atitude de Saul. Ele não tinha gostado da atitude de Saul. Ele vai falar assim lá no capítulo 15 ainda, no versos 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E vai falar que ele saiu pela manhã a encontrar Saul. E saindo de manhã para encontrar Saul, quando encontrou com Saul, Saul já avisa Samuel que aqueles animais eram para sacrifício. O povo havia dito para deixar aqueles animais para oferecer sacrifício e holocausto a Deus. Porém Samuel responde,
Porém, o Senhor se agrada de sacrifício, como ele tem se agradado de obediência, como ele tem pedido obediência. Porém, vale mais obedecer do que sacrificar. Você entende que naquela época o povo tinha animais e o povo oferecia animais, sim, para sacrifício a Deus, para holocausto ao Senhor, para pedir perdão, para oferecer, um sacrifício pelos pecados e tal, pedindo perdão. Porém, Deus tinha dado uma ordem a Saul: destrói todo o povo e todos os animais. E qual foi a execução de Saul? Ele deixou o rei e alguns animais sobreviverem. Mas a ordem de Deus foi clara. Ela não teve sombras de confusão ou de dúvida. Olha, Saul, se por acaso, você encontrar algum animal que te agrade, você pode deixar ele viver para oferecer sacrifício. Não, Deus foi bem claro, desde o rei até os animais, destrua. Independente. E Saul, não sei, por vontade própria ou por pressão do povo. Saul, vamos deixar esses animais aqui para a gente oferecer sacrifício? Deixa o rei viver, vamos perdoá-lo, Vamos permitir que ele sobreviva e vamos levar esses animais. E Saul assim fez. Você entende que a voz de Deus ela deve ser mais importante do que quem está ao teu lado? Talvez por causa do povo, Saul ele se corrompeu. Mas entende que tudo é a nossa atitude. Não é culpa de quem está do teu lado, é nossa culpa. Entende que as nossas decisões, ela atinge quem está ao nosso redor. Saul, ele era ali autoridade, ele era líder. Ele tinha que obedecer à voz de Deus, porque Deus levantou, foi ele como líder. Independente se tinha milhares de pessoas, ele tinha que permanecer na palavra. Até porque Deus deu uma ordem: se vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Se você me obedecer, eu estabelecerei. Porém, Saul, ele foi colocar a culpa no povo. Mas ele pode ter se arrependido, ele vai ter falado: mas Samuel, vamos oferecer sacrifício ao Senhor. Eu sei que eu errei, eu pequei contra Deus. Me perdoa. Ele ter oferecido sacrifícios dignos de arrependimento, porque lá em Salmo 51 vamos aprender que algo que Deus, ele não rejeita é um coração aquebrantado. Mas nós vamos aprender logo aqui à frente assim, no 30, ainda no capítulo 15, mais no versos 30. Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões e do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Você entende que Saul, ao invés de ele se arrepender pelos seus pecados, pela sua desobediência ao Senhor, ele estava preocupado com a sua reputação? Ele não estava preocupado se o pecado foi grande ou foi pequeno, se o pecado tinha atingido ou não a Deus, se tinha sido de grave consequência. Ele estava preocupado com a sua reputação. Você entende que quando nós pecamos, a nossa preocupação não deve ser a nossa reputação, deve ser o nosso perdão diante do Senhor? Amados, independente se você vai ter que rasgar as suas vestes, independente de quem você é, rasgue o seu coração diante do Senhor. Peça ao Senhor perdão. Dobre os seus joelhos e clame a Deus pelo perdão. Porque o Senhor nos ensina que Ele nos perdoa. Ele é fiel para nos perdoar. E não foi em vão, o Senhor foi lá e tirou o reinado de Saul e deu a Davi. Ele não aceita desobediência. Não seja desobediente, amado. Seja obediente à voz de Deus. Seja obediente à palavra do Senhor. Vamos oferecer sacrifício, mas que sejam sacrifícios notáveis a Deus, pedidos por Deus. Primeiramente vem a obediência da palavra. Seja obediente ao Senhor e Ele estará com vocês. E Ele há de estabelecer cada um, desde que nós sejamos obedientes e fiéis à sua palavra. Amém? Deus abençoe. Se esse vídeo te ajudou, curte, comenta e compartilhe.